Olá, apaixonados por histórias de terror. Hoje retornamos com um dos temas mais arrepiantes do canal. Isso nos mostra que seres sobrenaturais como fantasmas não estão apenas em cemitérios ou lugares abandonados. Eles estão onde menos se imagina, onde menos se espera. Você pode conhecer seu maior medo e hoje, aprofunde-se comigo no universo sombrio. Começamos compartilhando uma história bastante assustadora. Universo Sombrio apresenta 3 histórias sobrenaturais nas farmácias Drogasil. História 1. A gerente possuída. Por essa razão, quero censurar todos os dados sobre a filial onde ocorreu, meu nome e o nome dos meus colegas. Eu trabalhei há 5 anos em uma farmácia Drogasil aqui em Curitiba. Tudo estava perfeito e completamente normal, mas tudo mudou quando nos enviaram uma nova gerente. Ela era pequena, magra e muito amigável demais para ter esse cargo. Com o tempo, ela mostrou que podia aumentar as vendas e parecer uma pessoa muito capaz. Comecei a me aproximar dela ao ponto de nos tornarmos melhores amigas. Assim, passamos 1 ano, mas tudo começou a mudar. O primeiro sinal foi que ela começou a negligenciar seu trabalho, chegando tarde e bastante suja, com mau cheiro, como se não tomasse banho por dias. Não disse nada porque ela passou de uma pessoa amável para uma pessoa depressiva. Isso durou cerca de 2 meses, e pude ver como ela se deteriorava dia após dia. Quando perguntei pela milésima vez o que estava acontecendo, ela disse que alguém estava entrando em seu corpo, mas eu não entendi. Afasto-me um pouco dela, pensando que talvez fosse um problema familiar que ela precisava resolver. Tentei dar espaço, tratando-a apenas como minha chefe e mais nada. Depois de alguns meses, ela começou a mostrar melhorias, mas apenas fisicamente. Se arrumava porque o diretor de lojas ordenava, mas ela ainda estava muito deprimida. Foi só uma vez, enquanto comíamos juntas no turno, que ela me contou que algo estranho estava acontecendo. Ela explicou que, ao dormir, caía em um sono profundo onde via a si mesma no inferno. Mas isso não era tudo, dizia que seu marido conseguia ver e ouvir quando ela mudava de voz, grunhindo como uma besta, com grunhidos mais graves do que um urso. Às vezes, seu coração parava, ou ela não respirava. Comecei a me preocupar, mas não podia fazer nada. Com o tempo, a gerente começou a se comportar de maneira estranha durante o turno. Podíamos vê-la falando sozinha quando ninguém estava olhando, indo para o banheiro para conversar ou gritar. No entanto, uma tarde, ela ficou parada no meio do depósito, olhando para o nada, sem se mexer nem piscar. Estava lá, inerte como uma estátua. Todos puderam ver, mas ninguém queria se aproximar. Depois de mais de 30 minutos, a abordamos e ela acordou chorando, dizendo que não queria estar no inferno. Ela pegou suas coisas e nunca mais a vi desde então. Dizem que ela passou por um exorcismo, conforme contou o diretor da época. Suponho que seus familiares tenham explicado o caso, mas eu não posso confirmar. História 2. A visita do garoto fantasma. Essa é minha história, uma história que poucos conhecem na rede de farmácias Drogasil. Envio um cumprimento a todos os trabalhadores dessa cadeia. Trabalho em uma farmácia Drogasil aqui no estado do Pernambuco, e quero contar o que aconteceu comigo. Depois de cerca de 1 ano trabalhando, eu já tinha confiança suficiente para relaxar tanto que meu desempenho começou a cair. Por esse motivo, queriam me fazer pedir demissão, e o chefe me transferiu para uma filial mais distante da minha casa. Esta ficava a 30 minutos de distância, mesmo indo e voltando de moto. No entanto, me acostumei. Ao ver isso, eles me transferiram para o turno noturno, e na primeira noite que entrei, por volta da meia-noite, logo após fechar as portas de vidro, vi da área de medicamentos uma criança se aproximando da rua. Pensei que fosse um cliente, mas a criança continuou se aproximando. Só conseguia ver os olhos, mas quando se mostrou completamente, percebi que era meu irmãozinho, de 5 anos. O reconheci rapidamente, mas dava para perceber que alguém o segurava, pois se inclinava de maneira horizontal.
Fiquei surpreso ao vê-lo. Talvez minha família quisesse me dizer algo, mas achei estranho porque não me ligaram nem mandaram mensagem. Ao ver meu irmão e não ver meus pais, fui rapidamente abrir a porta. No meio do corredor, meu irmãozinho escondeu a cabeça, e minha surpresa foi quando abri a porta e examinei a rua, e estava vazia. Fiquei naquela noite com a curiosidade, mas não mandei mensagens nem perguntei no dia seguinte, pois estava muito cansado e só queria dormir. Nesse dia, dormi das 9 da manhã às 8 da noite. Novamente, fui trabalhar, mas novamente, à 1 da manhã, ao arrumar a prateleira de shampoos em frente à entrada, vi de relance alguém se aproximando, assim como na noite anterior. Ao virar para a entrada, vi meu irmãozinho se aproximando. No entanto, o que parecia meu irmãozinho tinha olheiras enormes, totalmente negras. Tenho certeza de que não tinha olhos, e sua maneira de sorrir para mim era assustadora. Além disso, a forma como se inclinava parecia estar em posição horizontal. Quando vi aquela coisa que parecia meu irmão, fiquei tão assustado que dei um grito enorme, alertando meu supervisor de turno. No entanto, não disse nada a ele, e inventei que uma bolsa de sabão havia explodido. Naquele turno, não fiquei tranquilo. Ao chegar em casa, vi meu irmãozinho deitado em sua cama, sem aquela aparência assustadora que via à 1 da manhã. Não contei a ninguém essa experiência, estou compartilhando com vocês porque sei que vão acreditar. História 3: O morto que pediu socorro. Quando eu trabalhava no período noturno nas farmácias Drogasil, algo inexplicável aconteceu em uma madrugada por volta das 3h33. Eu estava limpando os vidros da porta principal e também observava o fluxo de carros aumentar. Vi o semáforo à esquerda da esquina mudar de verde para vermelho. Muitos carros pararam, incluindo um caminhão. Ao longe, vi um Opala vermelho vindo a uma velocidade incrível. Pensei por um momento que ele frearia antes do impacto, mas não, o carro se chocou completamente contra o enorme caminhão. Ouvi o estrondo e vi pedaços de metal voando por todos os lados. O carro nem tentou frear. Vi como ficou amassado como uma lata de refrigerante depois de pisoteada. Depois que a fumaça se dissipou, vi um homem abrir a porta do carro danificado e sair. Ele estava ferido de todos os lados, mas ainda estava consciente. Ele se aproximou de mim e estando a poucos centímetros disse-me muito assustado para chamar uma ambulância, pois sua família estava lá dentro do carro. Naquele momento fiquei paralisado por tudo o que tinha visto. Não consegui me mexer. Aquele homem havia batido com tanta força e ainda assim saiu ileso, mas ele continuava insistindo que eu chamasse a ambulância porque sua família estava dentro do carro. Peguei meu celular e liguei para a polícia e a ambulância para nos ajudar. Expliquei o que havia acontecido enquanto dava o endereço e a referência da farmácia Drogasil. Ao virar vi aquele homem em pé em mau estado voltando para o carro, mas rapidamente o perdi de vista porque havia muitas pessoas tentando ajudar as pessoas presas lá. Em 20 minutos, as autoridades estavam na área. Vi como cortavam os metais do carro para tentar tirar as pessoas. A parte de trás estava danificada, mas não tanto quanto a da frente, que estava totalmente destruída. Quando os bombeiros cortaram a parte de trás, vi várias pessoas saindo e sendo levadas para o hospital. O problema foi quando tentaram tirar as da frente. Vi uma mulher sair a passageira que aparentemente morreu instantaneamente. No entanto, o motorista não conseguiram tirar. Aquele homem levou a maior parte do impacto. Fiquei pensando por que eles estavam achando difícil tirá-lo, pois ele já havia aberto a porta e saído. Vi quando conseguiram tirar esse homem que não o tiraram inteiro e notei que aquele homem, aquele senhor, era o mesmo que veio falar comigo pedir ajuda para chamar a ambulância. Era o mesmo rosto, a mesma roupa, os mesmos traços. Ainda me lembro de toda a cena claramente na minha cabeça. Nunca poderei esquecer. Apesar disso, acredito que pude ajudá-lo e vê-lo mesmo depois de morto. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações.
Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.